Que esse vídeo encontre todos com saúde e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. No último vídeo, fiz a promessa que hoje falaria um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada. Vamos fazer um pequeno resumo. Nós sabemos, como lemos, né, no último vídeo, em Hebreus 1:1 e 2 Pedro 1:21, que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, mas por homens. Né? A Bíblia não caiu do céu, ela foi escrita por homens num espaço de tempo bem grande, não é mesmo? Começando lá com os primeiros livros da Bíblia, com Moisés, né, escritos em hebraico, e a Bíblia praticamente inteira foi escrita em hebraico, né? E chegou uma hora que Deus achou melhor que esses livros fossem juntados em um só, onde nós chamamos hoje de Bíblia, né? Eu fiz algumas anotações falando sobre a primeira Bíblia, né, que foi escrita, que se chama Septuaginta. A primeira Bíblia escrita foi escrita no ano 285 a.C. por 70 judeus eruditos. Foi escrito em hebraico, originalmente, depois traduzida para o grego. O Novo Testamento também foi escrito em grego, com exceção do livro de Mateus, que foi escrito em hebraico, mas também traduzido logo após para o grego. Durante muito tempo a Bíblia ficou só nessas duas línguas, grego e hebraico. Mas no século IV, um homem chamado Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim. Essa Bíblia foi chamada de Vulgata Latina de Jerônimo. Ela foi escrita diretamente do hebraico para o latim. E aí nós tínhamos uma nova versão da Bíblia, e muitas pessoas, principalmente na Europa, começaram a ler a Bíblia, principalmente as pessoas que tinham um grau maior de estudo, né, que conheciam o hebraico. Entre um desses homens, né, que sabiam ler, né, o latim, existia um homem chamado John Wycliffe. Esse homem leu a Bíblia e começou a ver que existiam alguns erros de interpretação pela igreja na época, certo? E ele resolveu escrever a Bíblia na língua nativa, no inglês. E isso aconteceu em 1380. Pela primeira vez, esse homem, John Wycliffe, traduziu a Bíblia para o inglês, a língua nativa do seu povo. Isso deu um grande avanço para a Reforma Protestante. Depois, em 1534, foi traduzido também para o Novo Testamento para o alemão, por Lutero. Lutero também conhecia o latim e leu a Bíblia. Não que a Bíblia era achada em qualquer lugar, não, porque naquela época a Bíblia era rara, muito rara de ser comprada, né, ou achada. Mas se achava Bíblias em universidades católicas, né, ou no clero católico. Depois que ela foi traduzida, mesmo assim traduzida para o inglês ou para o alemão, ela não era barata, porque era escrita à mão, certo? Isso levava muito tempo para ser traduzida e escrita, e se tornava cara. Então muitas famílias protestantes que queriam ler a Bíblia, elas se juntavam em algumas famílias para conseguir comprar uma Bíblia. E se juntavam então em uma casa, em algum local, para juntas lerem. Para nós vermos a dificuldade que era ter uma Bíblia, né? Mas, em 1452, a Bíblia foi pela primeira vez impressa, chamada de a Bíblia de Gutenberg. Levaram-se 3 anos para imprimir essa Bíblia. Ela tinha 641 páginas, forjadas em letras de chumbo e escrita em latim. Então, pela primeira vez a Bíblia foi impressa. Isso facilitou um pouco a venda, né, a aquisição da Bíblia Sagrada. Hoje nós temos uma facilidade muito grande, porque a Bíblia hoje já é traduzida em mais de 2 mil idiomas, quase 3 mil idiomas. Na íntegra, a Bíblia Velho e Novo Testamento, em 563 idiomas. E no Novo Testamento completo, mais de 1.300, aproximadamente quase 1.400 idiomas já. A Bíblia já foi escrita. Se você quer saber um pouco mais, né, sobre a história da Bíblia, você procure na internet. Você vai ver muitos livros que já foram escritos
certo? E também, se você quiser se aprofundar um pouco mais, procure o professor e arqueólogo Rodrigo Silva, que fala sobre arqueologia e a Bíblia, e também se faz sentido crer na Bíblia. Procure esse título, Faz Sentido Crer na Bíblia? E também existe um livrinho muito bom, que é esse livro aqui, ó. Você pode confiar na Bíblia? Esse livro talvez você encontre ainda em sebos ou na internet ainda para venda. É um livrinho muito interessante sobre a Bíblia Sagrada e também sobre aquelas versões apócrifas, livros apócrifos, né? Que foram escritos, mas que não foram aceitos como inspirados por Deus. O importante, irmãos, é que hoje nós temos a Bíblia. Nós temos a Bíblia no nosso idioma, podemos ler e analisá-la. Satanás tentou destruir a Bíblia muitas vezes, principalmente na Idade Média. A França, né? Se você ler a história da França, na Revolução Francesa, eles queimaram todas as Bíblias e acabaram com a religião na França. Precisamos sempre estar em mente que estamos numa batalha espiritual. Satanás tentou destruir a Bíblia, não conseguiu. Hoje ele tenta desqualificá-la, desmoralizar a Bíblia. Muitas pessoas, às vezes inspiradas por Satanás, leem a Bíblia de maneira errada e acabam criando doutrinas que não vêm de Deus, que não estão na Bíblia Sagrada. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vou tentar na semana que vem fazer um vídeo explicando um pouquinho como ler a Bíblia, como estudá-la. Eu espero que esse pequeno resumo traga a você a curiosidade de pesquisar um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada. Como a Bíblia foi escrita. Como esses homens, Lutero, John Wycliffe, Hus, Jerônimo e vários outros na Europa lutaram muito para que hoje a Bíblia esteja à nossa disposição. Que Deus ilumine, que Deus ajude a cada um de nós, uma restante de semana abençoada, eu espero, e que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dê o entendimento correto da sua palavra. Deus abençoe, fique com Deus. Amém.